Bom, continuando aqui com os vídeos a respeito do Imposto de Renda 2021. A gente já falou a respeito das novidades e agora vou fazer uma declaração com vocês, partindo de uma declaração em branco, tá? Então, vamos lá. Essa telinha aqui, vocês já conhecem. Pode começar importando a declaração antiga, pode começar importando a declaração a partir da pré-preenchida do site, ou pode começar uma declaração em branco, que é como a gente vai começar. Então, aqui vai colocar o número do seu CPF, aqui vai colocar o seu nome e vai dar um OK para começar a fazer a declaração. Então, vou colocar lá o número do CPF e um exemplo hipotético, tá? Só para vocês verem como que vai ser. Pronto, já consegui pôr. Então, assim, pode ver aqui que tá um nome aqui, exemplo, tá? É só hipotético mesmo para a gente conseguir mostrar como que preenche essa declaração. Aqui tá o nome, tá a data de nascimento, o título eleitoral, se tiver alguma pessoa com doença física ou mental, se o cônjuge ou companheiro se possui e se a declaração vai ser conjunta. Aqui em cima, a declaração de ajuste normal, eu clico aqui. Se é uma declaração retificadora, ou seja, se eu já fiz uma declaração errada e agora tem que consertar, aí é uma retificadora, tá? Aqui eu preciso colocar o número do recibo da última declaração. Quando eu importo a declaração da última, ou quando eu importo a declaração pré-preenchida do site, esse número de recibo já vem, tá? Então, às vezes, é interessante importar a última declaração que a gente fez no ano passado ou importar a declaração pré-preenchida do site, que esses dados já vêm todos preenchidos. Aqui é o endereço da pessoa e a natureza da ocupação. Aqui eu vou escolher a profissão que está mais próxima da minha profissão. Tem a natureza da ocupação e tem a ocupação principal. Na natureza da ocupação, aparece assim: servidor público, empregado, empregado de empresa pública ou empregado de empresa de economia mista, ou empregado ou contratado de empresa privada, o genérico. Depois, na ocupação principal, vem as categorias específicas de cada função, de cada trabalho. Então, tem que escolher aqui qual que é a categoria que você se enquadra. Essa é a identificação do contribuinte. Depois vem aqui para a identificação do dependente, vou colocar sempre que eu quiser um novo dependente, vou acrescentar quantos dependentes for necessário. Cabem vários dependentes aqui. Vou colocar aqui os alimentandos. Qual que é a diferença entre dependentes e alimentandos? Dependentes são os dependentes legais. Filhos, esposo, esposa. Alimentandos são as pessoas para quem eu pago pensão alimentícia, mas que não são dependentes, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que recebe pensão em razão de decisão judicial ou de escritura pública, aí eu posso colocar como alimentandos, mas essa pessoa não mora comigo, tá? Não é meu dependente, eu não informei como filho, como dependente, é alguém para quem eu pago uma pensão alimentícia, como um ex-marido, uma ex-mulher, por exemplo, tá? Aqui são os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Então, aqui vem os rendimentos que você recebe ou de empresa, ou de pensão, de aposentadoria, todos os rendimentos recebidos de uma empresa, de uma pessoa jurídica, pública ou privada, vão entrar aqui os rendimentos tributáveis. Isso é outro detalhe que precisa prestar atenção. Quando a gente pega os extratos de rendimentos para fazer a declaração de imposto de renda, vem lá escrito rendimentos tributáveis
rendimentos isentos, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Vem informado qual que é qual, tá? E aí eu tenho que colocar e declarar exatamente de acordo com a natureza do rendimento que já veio no meu extrato para declarar imposto de renda. Lembrando, se eu sou empregado registrado em carteira, a minha empresa me fornece um extrato para a declaração de imposto de renda. Se eu sou aposentado, o INSS me oferece um extrato para declarar imposto de renda se eu for aposentado pelo INSS. Se eu for aposentado pela SPPrev ou por qualquer outro regime próprio de servidor público, o meu regime de servidor público, ele fornece um extrato para declaração de imposto de renda. Se eu sou empresário, o meu contador, a minha contadora, o responsável pela minha contabilidade, vai me fornecer um extrato para a declaração de imposto de renda, tá bom? Então, vai ter que ter um extrato para declarar imposto de renda de qualquer forma, em qualquer situação. Esses aqui são os rendimentos tributáveis, então, recebidos de pessoa jurídica. Aí eu vou acrescentar sempre todos os rendimentos. Quando eu quero acrescentar, eu vou aqui em novo e aí eu coloco o CNPJ da fonte pagadora ou da minha empresa, não, ou da empresa que eu trabalho, ou do INSS, ou do SPPrev, ou de qualquer regime de servidor público. O nome da fonte pagadora, os rendimentos que foram recebidos, o quanto que teve de contribuição previdenciária oficial, o que ficou retido na fonte, o valor referente ao 13º, o imposto de renda sobre o 13º e vou acrescentar aqui, vai aparecer todo esse rendimento. Deixa eu fazer um para vocês verem como que é. Bom, vou colocar o do Banco do Brasil, como que é mesmo? Acho que é esse da Caixa, 360/1021. Vamos ver se eu acertei. Eu não acertei, mas faz de conta que eu acertei, que tem um CNPJ da Caixa que é parecido com isso daqui. Aí vou colocar aqui os rendimentos da fonte pagadora. Aí, vamos supor, nesse exemplo foi recebido 250 mil. É muito, né? Então, vamos supor que foi recebido durante o ano 92 mil. Pronto. Teve de contribuição previdenciária oficial 8.574. Esses valores eu estou inventando, tá? É tudo exemplo mesmo, só para mostrar como que faz. Ficou retido de imposto na fonte 18 mil. Teve de 13º, um salário de 7.600. E imposto sobre o 13º, 760. Então, olha só que coisa interessante. Nesse exemplo, eu informei aqui que, nesse exemplo aqui, a pessoa recebeu 92 mil, contribuiu com o INSS ou a previdência dela 8.500, já pagou de imposto retido na fonte 18 mil e recebeu um 13º de 7 mil e pouco e pagou de imposto de renda retido sobre o 13º R$ 700. Se essa pessoa fizer a tributação por deduções legais, ela vai ter um imposto para restituir de 5.400, porque ela vai pagar 13%. Se ela optar pelo desconto simplificado, ela tem restituição também de imposto de renda de 7 mil, ou seja, ela pagou imposto a mais. Ela deveria ter pago menos valor. Se for por deduções legais, vai sobrar 5.400. Se for por desconto simplificado, vai sobrar 7 mil e pouco. Agora, vamos colocar um exemplo mais próximo da realidade da gente, né? Então, vamos supor que alguém que receba 3, 4 mil por mês vai dar aí 40 mil no ano. Teve de contribuição previdenciária oficial, acho que não mais que 6 mil. E teve de desconto retido na fonte 4 mil.
400, vamos supor que tenha 2.000 retido na fonte. De 13º foi 3.500, de imposto sobre o 13º foi R$25. Olha só, nesse exemplo também, alguém que recebeu R$40.000 no ano e pagou 6.000 de INSS, teve 2.000 de imposto retido na fonte, teve um 13º de 3.500 e imposto sobre o 13º de R$25. Essa pessoa também vai ter imposto a restituir, se for por deduções legais, 1.150, se for por desconto simplificado, 1.313. Por isso é interessante fazer sempre os dois, avaliar sempre o qual que vai dar menos, o qual que vai dar mais. Qualquer opção que você faça aqui, ou por deduções legais ou por desconto simplificado, essas duas deduções, elas são corretas, tá? Elas estão previstas pela lei e são corretas mesmo que o valor seja diferente. Nessas deduções legais, eu posso incluir todos os gastos que eu tive comigo e com dependentes com serviços essenciais de saúde e educação. Então, se eu tiver muitos gastos com convênio médico, com curso, com escola, com faculdade, eu posso optar por deduções legais, que vai ser menor valor do imposto para pagar e maior o valor para restituir. Se eu não tenho todos esses comprovantes, todos esses gastos para colocar, eu posso escolher por desconto simplificado, que eu vou ter um desconto padronizado sem considerar os gastos com serviços essenciais que eu gastei de forma particular, tá bom? Então, vamos para o próximo rendimento. Esses são os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular. Esse daqui, quando você trabalha, como eu, como profissional liberal, e você recebe de clientes pessoa física, você vai colocar isso daqui, tá? Então, é aqui que eu vou colocar cada rendimento que cada cliente me pagou durante o ano passado. Eu posso importar os dados do Carnê-Leão. Quando eu já pago antecipadamente, eu já posso importar os dados do Carnê-Leão. Quando eu não fiz esses pagamentos antecipados, eu vou informar aqui todos os valores que eu recebi de pessoas físicas, de clientes no ano passado. Da mesma maneira, todas as telas do imposto de renda funcionam com a mesma dinâmica. Então, vai ser um novo aqui, vou colocar o CPF do cliente, vou colocar o CPF de quem pagou, de quem recebeu, e o valor que foi pago e incluir cada novo pagamento. Na prática, quando a gente faz a emissão da nota fiscal, esse valor já fica declarado. Então, quando eu pego a pré-preenchida, já aparece tudo lá, tá? Isso ajuda bastante quando eu uso a declaração pré-preenchida, certo? Agora aqui os rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos lá ver quais são esses rendimentos isentos. Olha só. Todos os rendimentos isentos e não tributáveis. Bolsa de estudo, bolsa de pesquisa, capital de apólice paga por morte de segurado, né? O seguro por morte, por invalidez que é recebido, indenização por rescisão de contrato de trabalho, então isso também é isento, fundo de garantia, ganho de capital na alienação de bens, isso é isento. Por quê? Quando eu faço alienação de bens, quando eu vendo uma casa, quando eu vendo um carro, na própria venda já existiu um imposto, né? No caso de imóveis, o ITBI, no caso de veículo, o IPVA. Então, já existiu o imposto sobre a transmissão daquele bem. Daí não vai cobrar de novo pelo ganho do capital, porque já foi cobrado na hora de vender, certo? É por isso que ele está aqui como rendimento isento. Tem o rendimento de ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição de um outro imóvel, lucros e dividendos recebidos quando a pessoa tem participação em alguma sociedade, em alguma empresa, ações, esse tipo de coisa, tem alguns dividendos e lucros que não são tributáveis aqui no imposto de renda, porque já foi descontado o outro imposto,
Quando é no caso de lucros e dividendos, provavelmente já pagou o IOF, que é um imposto de operações financeiras, ou algum outro imposto de conversão de moeda, de câmbio, de investimentos financeiros. Então já foi cobrado um imposto e não vai ser cobrado aqui de novo. Tem a parcela isenta da aposentadoria, ou da pensão, ou da reforma. Essa reforma aqui que a gente sempre vê, que alguns clientes já me perguntaram também o que é isso. Reforma é o nome da pensão que recebe o servidor público reformado. A gente vê muito falar de reforma nos cargos da polícia, né? Então, quando o policial ele passa a reserva, ele recebe um valor que chama reforma. E aí é por isso que aparece esse dado aqui, tá? São servidores de cargos policiais, servidores das Forças Armadas que podem receber essa reforma aqui. A pensão e a aposentadoria por invalidez, elas são informadas de modo diferente, e rendimentos de caderneta de poupança, rendimento de sócio, imposto sobre renda de anos anteriores, que pode ser compensado judicialmente. Então, tem vários rendimentos que são isentos e não tributáveis. Quando você tiver o seu extrato do imposto de renda, esses rendimentos isentos e não tributáveis, eles vão aparecer. E aí tem os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que são aplicações financeiras, juros sobre capital próprio ou participação em lucros ou resultados. Os rendimentos tributáveis de pessoa jurídica com exigibilidade suspensa, quando o declarante do imposto de renda tem um valor que ele recebeu de pessoa jurídica que está sub judice, tá? Que está em discussão na justiça se é devido ou não. Aí pode colocar aqui. Então, para não dizer que você não informou uma situação que ainda está pendente de discussão na justiça, pode informar nesse lugar, nesse campo, tá? E aí no próximo vídeo, que vai ser o último, eu vou falar desses rendimentos recebidos acumuladamente, que é o objetivo principal desses vídeos, que é mostrar para os clientes que receberam os atrasados do ano passado, tanto de aposentadoria quanto de processos, como que faz a declaração, tá? Aí no próximo vídeo, que vai ser o último, eu conto para vocês, tá bom? Bora lá, espero vocês no próximo vídeo.